Educação à distância, mudando realidades. Olá, mais uma web aula, agora com a web aula número 6. Aqui, pessoal, lembra lá na apresentação da disciplina, comentei com vocês sobre a questão da organização da nossa disciplina? Pois é, agora a gente vai entrar na parte do direito eleitoral. Vamos lá? Olha só, aqui na tela. A nossa web aula número 6 vai trazer os regimes políticos, a participação popular e a teoria da representação. Vamos falar um pouquinho sobre partidos políticos e a escolha do governante. Partidos políticos e a representação da opinião pública. Vamos trazer também os sistemas eleitorais. Vocês vão ver que temos o majoritário e o proporcional. Vamos falar sobre o voto e as distorções. Falar sobre a igualdade eleitoral e o acesso ao poder. E um pouquinho também sobre o direito eleitoral, né, que é super importante, e a justiça eleitoral e os recursos em matéria eleitoral. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês é a ementa, né, a ementa da nossa unidade 6, e a partir de agora a gente vai fazer a abordagem dos temas mais importantes da nossa ementa dentro desse conteúdo aqui da nossa disciplina. Olha só, os regimes políticos, a participação popular e a teoria da representação. A forma pela qual o governo se organiza e se estrutura, a maneira como exerce ou desempenha suas funções caracterizam o regime político, tá? Essa é uma premissa básica da questão da organização e da estrutura que o governo faz para desempenhar suas funções que caracterizam o regime político. Aqui também cabe esclarecer que basicamente existem dois tipos principais de regimes políticos, tá? Temos os regimes democráticos e os regimes autoritários. Lembrando que aqui no Brasil, com base na nossa Constituição Federal, nós somos regidos por um regime democrático de direito. Olha só, falando aqui sobre os regimes políticos e a participação popular e a teoria da representação, vou conversar com vocês sobre democracia direta, sobre democracia representativa e fazer alguma observação ainda, acrescentar alguma situação ainda sobre a democracia representativa. Vamos lá? Democracia direta. As decisões governamentais são tomadas diretamente pelo povo, não havendo necessidade de um representante que pode ser escolhido por voto direto para fazê-las, tá? Olha só, aqui a gente vai ver a democracia direta por meio do plebiscito, do referendo, por meio da iniciativa popular, que são possibilidades que estão previstas na nossa Constituição Federal. Aqui a democracia representativa. O povo concede um mandato a alguns cidadãos para, na condição de representante, externarem a vontade popular e tomarem decisões em seu nome, como se o próprio povo estivesse governando, tá? A democracia representativa é a forma mais comum de regime democrático que encontramos hoje, inclusive é adotada no Brasil, tá? Então o povo ele dá um mandato, tá? O mandato, gente, a gente não pode confundir a palavra mandato com mandado, tá? Olha aqui pra mim. Deixa eu contar pra vocês. É muito comum a gente perceber que pessoas falam, o mandato. O mandato é esse caso aqui, mandato representação, tá? E o mandado seria uma ordem, tá? Por exemplo, o mandado de busca e apreensão que é expedido por um juiz de direito, por exemplo. Então tem um mandado, ele tem uma ordem, né, para ser cumprida. E aqui é um mandato no sentido de representação, no sentido de procuração. É por isso que o povo ele concede esse mandato, ou seja, ele concede esse poder de representação para alguns cidadãos representar como se o próprio povo fosse. Então é como se fosse uma procuração, tá? Aqui na tela. Ainda falando sobre democracia representativa, a maior vantagem é a possibilidade de haver uma classe política especializada para se dedicar de forma integral aos debates das questões sociais de interesse público.
Então, quando a gente fala de democracia representativa, a vantagem é essa, que a gente vai dar poder para que alguns cidadãos possam nos representar, e aí ele vai ser, de fato, um especialista nessas questões para poder melhor representar o povo, ok? Falando ainda aqui sobre os regimes políticos e a participação popular, nós temos o parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição Federal aparecendo aqui mais uma vez nas nossas aulas, que diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, né, por meio do mandato, que é a representatividade, ou diretamente nos termos desta Constituição. Aí lá no artigo 14 da Constituição, temos o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei mediante. Tá aqui, ó. Quando o povo tem o seu poder emanado diretamente pelo plebiscito, pelo referendo e pela iniciativa popular. Olha só, a participação popular, tá? Ela é uma necessidade da natureza humana. Vocês concordam com isso? Né? Isso é bem óbvio. Ou seja, a participação popular no governo é uma condição intrínseca, é uma condição sine qua non da democracia. Ou seja, a participação popular no governo é uma condição que sem ela não poderia ser exercida a democracia, ok? A participação política é um dever moral de todos os indivíduos, ou seja, é uma necessidade fundamental da natureza humana. Assim, a participação intensa e constante de muitos é necessária para impedir que alguns imponham uma ordem injusta, que sempre acaba sendo prejudicial para todos. Olha só, pessoal, aqui eu vou conversar com vocês sobre essa questão da participação popular, que é importante. Muitas pessoas hoje em dia, com tantas coisas absurdas, com tantos casos de corrupção que aconteceram no decorrer aí das nossas vidas, que a gente está vendo nos noticiários o tempo todo, muitas pessoas ficaram desacreditadas e desiludidas com as questões políticas do nosso Estado no sentido nação, Estado de forma ampla, tá? Então, assim, é importante que nós nós não podemos deixar essas situações abalar. Por quê? Porque a partir do momento que a gente vai recuando e não tem interesse na participação política do Estado, a tendência é piorar mais ainda. É por isso que nós não podemos deixar essas questões nos abater e perceber. Conforme está aqui no materialzinho de vocês aqui na tela, a participação política é um dever moral de todos os indivíduos, tá? Olha só, assim, a participação intensa e constante de muitos é necessária para impedir que alguns imponham uma ordem injusta, tá? Que sempre acaba sendo prejudicial para todos. Portanto, essa questão da participação popular, ela tem que ser vista com olhos, no sentido de tentar não deixar essas situações já que desagradaram tanto, elas abaterem a nós, pessoas do povo, tá? E aqui trazendo a teoria da representação. No sistema brasileiro, a democracia representativa é temperada com mecanismos próprios de democracia direta, entre os quais citem-se o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, que estão constantes lá no artigo 14, no inciso 1, 2 e 3, e ainda no artigo 61, em seu parágrafo 2º, lá da Constituição Federal. E aqui eu trouxe para vocês o que significa plebiscito, tá? Ele consiste na consulta prévia à edição de ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Olha só, um truquezinho que a gente usa muito para você não confundir o plebiscito com o referendo, a gente vê muito, tá, gente? Vocês podem me achar... é bem elementar esse exemplo, mas eu tenho certeza que vai ajudar para vocês não esquecer. Pega o ple e pensa no pré. Ou seja, o pré é algo que vem antes, né? Pré-estabelecer uma situação, ou seja, uma situação que anteriormente foi pré-estabelecida. Ou seja, pensa no pré-bicito. Ou seja, plebiscito, pré-bicito. Ou seja, uma consulta prévia antes, tá? Então, ela vem uma consulta anterior à edição de um ato legislativo ou administrativo, tá? Isso para o povo.
E aí, o que sobrar vai ser o referendo, ou seja, é depois, né? Só tem o antes e o depois. Portanto, o referendo é a consulta posterior de ato legislativo ou administrativo, cumprindo também ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. Ele também é normatizado pela Lei 9.709 de 88, lá no artigo 2º, em seu parágrafo 2º, tá? Portanto, o plebiscito ele vem antes e o referendo vem depois. A lei já existe, né? E aí temos também outra representação popular que se dá por meio da iniciativa popular, que é o poder atribuído aos cidadãos para representar, é o poder atribuído aos cidadãos para apresentar projetos de lei ao parlamento, desfechando com essa medida procedimento legislativo que poderá culminar em lei. Então, é uma iniciativa popular. O povo vai apresentar um projeto de lei e se ele for recepcionado, se ele for aprovado, ele vai, no caso da origem, a uma lei que foi uma lei que partiu da iniciativa do povo, tá? E aqui eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre partidos políticos, tá? Lembrando, pessoal, olha aqui pra mim. Lembrando que você não deve deixar de ler o conteúdo lá da apostila. Lembrando que aqui eu tô trazendo um resumo com alguns pontos que eu entendo pertinentes, tá? Alguns pontos, inclusive, que eu cobrei na prova de vocês. Preciso que vocês façam a leitura do material. Cliquem nos links em todos os vídeos que foram recomendados. Façam o melhor aproveitamento do material que foi disponibilizado para vocês, tá? Não se esqueçam. Voltando aqui para os partidos políticos. De acordo com a Lei 9.096, de 95, lá no artigo 1º dessa lei, os partidos destinam-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo, percebam, lá na representação, e defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Olha só, além disso, os partidos políticos ainda possuem uma direta relação com a defesa das ideologias. É óbvio, né, pessoal? Nós sabemos que os partidos políticos, eles defendem suas ideologias. Temos várias ideologias diferentes em diversos partidos políticos. Eu não vou mencionar nenhum aqui, nenhum exemplo, mas é bem nítido que os partidos políticos possuem relação direta com a defesa de ideologias por diversos segmentos da sociedade. E ainda isso é possível fazer a garantia pela pluralidade de partidos, a manifestação da voz das minorias e o pluralismo. Então, é muito importante que haja essa pluralidade de partidos políticos, porque com essa pluralidade nós vamos ter a voz de vários setores, vários segmentos da sociedade, inclusive das minorias. E aqui eu trago para vocês a natureza jurídica dos partidos políticos, tá, pessoal? Não pense que partidos políticos têm natureza de direito público, não são pessoas de direito público, tá? Os partidos políticos são pessoas de direito privado. Ele tem, inclusive, o seu regulamento lá no nosso Código Civil. No Código Civil, vocês já sabem, é o código que estabelece as relações entre pessoas privadas, tá? Existe algumas notas, eu poderia dizer assim, lembrando das essências, algumas notas de direito público lá no direito civil, mas em regra geral o nosso Código Civil ele trata das relações privadas. Portanto, ó, aqui na tela, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, está estampado no artigo 44, inciso 5 do Código Civil e também no artigo 1º da Lei 9.096 de 1995, tá? Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil, lá no artigo 17, parágrafo 2º da CF e também no artigo 1º da Lei dos Partidos Políticos. Dando prosseguimento aqui. Os partidos é representação da opinião pública. Olha que importante a opinião pública, ainda mais nos dias atuais. De acordo com o artigo 1º
da Lei 9.096, lá de 95, o partido político, como pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e defender os direitos fundamentais definidos na Constituição. Aqui, eu trago para vocês o artigo 1º, que diz qual é a essência, qual é a função, a destinação dos partidos políticos. E aqui vamos falar um pouquinho sobre os sistemas eleitorais, o voto e as distorções. Olha só, pessoal, esses sistemas eleitorais, eu vou até trazer um videozinho para vocês daqui a pouco, para vocês verem o quão importante é. Mas antes de tudo, olha só, o sistema eleitoral nada mais é do que um complexo de técnicas e procedimentos empregados na realização das eleições, tá? Ensejando a conversão de votos em mandato, ou seja, ele vai converter os votos na representação. É por meio do sistema eleitoral que nós vamos saber quem serão os representantes eleitos. E, consequentemente, a legítima representação do povo no poder estatal. Ainda, dando sequência nessa temática, o direito eleitoral, ele conhece 3 sistemas tradicionais. Olha só, nós temos o sistema majoritário, nós temos o sistema proporcional e o misto. Porém, aqui no Brasil, na nossa Constituição Federal, foi consagrado o sistema majoritário e o sistema proporcional. Aqui eu vou fazer para vocês uns comentários sobre o sistema majoritário. Mas antes de tudo, eu vou colocar para vocês um videozinho da AGU, que é a Advocacia Geral da União, que faz uns vídeos bem interessantes, bem incríveis sobre essa questão do sistema majoritário. E após vai ter um videozinho também com a questão do sistema proporcional, ok? Apreciem os vídeos. Você sabe o que significa o voto majoritário? A AGU explica. O modelo eleitoral nacional utiliza 2 sistemas distintos, a depender do cargo em votação, o majoritário e o proporcional. O sistema eleitoral majoritário é utilizado para escolher o presidente, governadores e prefeitos, além dos senadores da República. Já para os cargos de deputado federal e estadual, se utiliza o sistema eleitoral proporcional, que falaremos em um próximo vídeo. O sistema majoritário leva em conta o número de votos válidos atribuídos ao candidato. Nesse caso, dá-se importância à pessoa que está concorrendo e não ao partido político em que ele é registrado. Esse sistema é subdividido em majoritário simples e majoritário absoluto. O simples contenta-se qualquer maioria de votos. Já o absoluto impõe a maioria absoluta de votos para se considerar o candidato eleito, senão terá que haver segundo turno de votação. O sistema majoritário simples é adotado para as eleições de senador e para prefeitos de municípios com menos de 200 mil eleitores. Nesses casos, independente do resultado das urnas, vence o mais votado, não havendo a possibilidade da realização de um segundo turno. Já o sistema majoritário absoluto é utilizado nas votações para presidente da República, governadores e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. Nessas situações, para que o candidato seja considerado eleito, ele precisa obter a maioria absoluta dos votos válidos, descontando-se os votos brancos e nulos. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima! Você sabe o que significa o voto proporcional? A AGU explica. Em outro vídeo, explicamos como funciona o sistema majoritário, que é aquele utilizado para a escolha do presidente, governadores, prefeitos e senadores. Já os deputados federais e estaduais são escolhidos por um outro sistema, conhecido como proporcional, assim como os vereadores nas eleições municipais. Ele recebe esse nome porque as cadeiras parlamentares são ocupadas por cada partido ou coligação na proporção dos votos obtidos por cada um. O sistema proporcional é reconhecido pelos especialistas na matéria como aquele que permite, de forma mais significativa, a representação de minorias. Nele, é possível votar em um candidato específico, recebendo o nome de voto nominal, ou na legenda partidária, recebendo o nome de voto de legenda. Nessa última hipótese, basta o eleitor digitar na urna eletrônica apenas os 2 primeiros dígitos do candidato, que correspondem ao número do partido, deixando os demais em branco. Dessa forma, o voto será considerado válido
e será computado no cálculo dos quocientes eleitoral e partidário. A cada eleição, esses quocientes serão regulamentados por uma resolução do TSE. Segundo essa norma, o quociente eleitoral é definido pela soma do número de votos válidos, excluindo-se, portanto, os brancos e nulos, dividida pelo número de cadeiras em disputa. Por exemplo, se numa eleição forem 100 mil votos válidos e 10 cadeiras em disputa, o quociente eleitoral será 10 mil. A partir daí, analisa-se o quociente partidário, que é obtido a partir da divisão do número de votos válidos do partido ou coligação pelo quociente eleitoral. O resultado dessa conta corresponde ao número de cadeiras a serem ocupados pelos candidatos do partido em análise. Assim, se um partido tiver obtido 27 mil votos, ele terá direito a ocupar 2 cadeiras, sendo esse o seu quociente partidário. Nesse exemplo, sobrarão então 7 mil votos. No caso de sobra, a legislação eleitoral determina a distribuição do excedente entre todos os partidos, por meio do cálculo da média. Esse cálculo deve ser feito para cada partido e coligação. Aquele que obtiver a maior média terá o direito de preencher mais uma vaga. Essa divisão das sobras é feita várias vezes, até que todas as cadeiras sejam preenchidas. Depois dessas etapas, estarão eleitos os candidatos mais votados dentro das cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação. Mas atenção! Somente poderão ser eleitos os candidatos que obtiverem pelo menos 10% do quociente eleitoral. Ou seja, no nosso exemplo, o candidato em questão precisará obter pelo menos 1.000 votos. Essa é uma novidade na legislação para reduzir o efeito dos conhecidos puxadores de voto, que são aqueles candidatos que, em razão da sua expressiva votação, acabavam elegendo junto com eles candidatos pouco votados. Outra novidade, trazida pela Emenda Constitucional 97 de 2017, é que a partir de 2020 estão proibidas as coligações para deputados e vereadores, porém para 2018 continuam liberadas. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGUexplica. Até a próxima! Interessante, né, pessoal, essa questão do sistema majoritário e do sistema proporcional. Só para dar uma resumidinha, vocês puderam perceber que no sistema majoritário, ele é utilizado para as eleições de presidente da República, governador de estado, eleições de prefeitos municipais e de senadores, né? E já no sistema proporcional tem toda uma questão do coeficiente eleitoral com a finalidade de garantir a maior diversidade de representação possível, tanto nas câmaras de vereadores quanto na Câmara dos Deputados. Olha só, vocês viram que interessante também é que antigamente a gente reclamava bastante, né, dizendo assim, poxa, tem alguns vereadores que entraram e eles nem foram bem votados por conta dessa questão das legendas, né? Enfim, o que acontece é que agora tem uma nova normativa em que, para que esses candidatos menos votados sejam levados por aqueles mais votados, que foi no caso na época do Tiririca, deputado federal, lembra que ele entrou e ele levou uma galera com ele que tinha sido pouquíssimo votado, né? Então isso daí gerou bastante reflexão para os nossos legisladores e agora vocês podem ver que para ser puxado pelo mais votado, em relação ao coeficiente, esses candidatos menos votados precisam ter no mínimo 10% do coeficiente eleitoral. Isso daí é bem interessante porque é uma novidade para a gente, não é mesmo? Vamos lá, vamos dar prosseguimento então na nossa temática. Vimos o que é o voto majoritário, o que é o voto proporcional, né? O voto proporcional ele tem a questão do coeficiente eleitoral, tem toda uma conta a ser feita, tem a questão lá no voto majoritário, a gente tem que ver quando ele é utilizado a maioria simples, a maioria absoluta. A maioria simples é utilizada geralmente quando tem menos de 200 mil eleitores, no caso no município para as eleições de prefeito ou para senador. E aí é quando não vai para o segundo turno, né? Vamos dar continuidade, então, ainda nessa temática sobre o voto e as distorções. Olha só, o voto e o sufrágio não se confundem. Perfeito? O voto e o sufrágio não se confundem. Significa que, enquanto o sufrágio é um direito, o voto representa o exercício do direito. Ou seja, o voto é a concretização do sufrágio. A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e o sufrágio
traduz o direito de votar e ser votado. Enquanto o voto, você apenas vota e no sufrágio você pode votar e ser votado. Ou seja, o sufrágio é algo muito mais abrangente do que a questão do voto. Pode-se dizer que o voto é um dos mais importantes instrumentos democráticos, pois enseja o exercício da soberania popular. Olha aí, pessoal, a soberania popular vindo mais uma vez aqui no nosso conteúdo. Ela está aparecendo desde o início da nossa disciplina, para vocês verem o quão importante é. E essa questão da participação popular, da soberania popular, do povo, vocês puderam ver que nós tivemos uma diferença significativa em relação aos tempos atuais, né? Menos escândalos de corrupção, mais atuação do povo, mais fiscalização do povo, as mídias sociais, todo mundo postando, reivindicando e ficando de fato, abre aspas, na cola daqueles nossos representantes que não andam em conformidade com a lei. E eu espero que em relação à nossa atuação popular, essas questões sejam cada vez mais comuns para que nós possamos frear condutas indevidas e condutas que refletem verdadeiros ilícitos por parte dos nossos representantes eleitos. E aí, ainda falando sobre a questão do voto, tá? Ele enseja o exercício da soberania e do sufrágio. É o ato pelo qual os cidadãos escolhem os ocupantes dos nossos cargos políticos eletivos, tá? Por ele, concretiza-se o processo de manifestação da vontade popular. É por meio do voto que é concretizada a manifestação popular. O voto também é um dever cívico e por isso ele é obrigatório para os ele é obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70. Portanto, acima dos 70 e dos 16 até os 18 incompletos, né? Porque fez 18 é obrigatório, ele passa a ser voluntário, tá? Dos 16 aos 18 incompletos ele é voluntário e a partir dos 70 ele é voluntário também. Olha só, aqui eu trago para vocês o artigo 70 do Código Eleitoral, porque eu preciso que vocês saibam quais são as disposições do artigo, lá no parágrafo 1º do artigo 70. Olha só. Parágrafo 1º. Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor. Olha o que vai acontecer com quem não votar. Ele não vai poder inscrever-se em concurso público ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles, tá? Aqui, pessoal, eu acho, não é que eu acho, eu entendo que para você se inscrever em concurso público ou prova para cargo de função pública, até então você não precisa, nesse momento da inscrição, comprovar que você tem a sua vida eleitoral todo em dia, sua ficha eleitoral todo em dia. Mas, por exemplo, aqui no IFRO mesmo, quando a gente vai fazer algum processo seletivo para cursos de pós-graduação, por exemplo, a gente, no ato da inscrição, a gente pede para o candidato apresentar aquela certidão de nada consta com a Justiça Eleitoral e entre vários outros documentos. Portanto, nesse caso aqui, um exemplo, para você concorrer a uma vaga, é possível sim que a gente faça essa exigência de que você esteja no ato da inscrição em dia com os seus deveres eleitorais, tá? Ainda, ele não poderá receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição. Ainda, ele não poderá obter empréstimo nas autarquias, nas sociedades de economia mistas,
como por exemplo lá o Banco do Povo aqui no estado de Rondônia, que é uma sociedade de economia mista, não vai poder conceder empréstimo, também a Caixa Econômica ou caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo ou de cuja administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos. Olha só, pessoal, a importância da questão do voto. Também não vai poder obter passaporte ou carteira de identidade, não vai poder renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Ele não vai poder praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Portanto, pessoal, é importante manter nos nossos cadastros eleitorais a questão do voto, né? Ter a nossa certidão de nada consta junto à Justiça Eleitoral, para que nós possamos ter todos esses direitos sendo executados de forma ampla. Olha só, falando aqui do voto e escrutínio, tá? O voto não se confunde com escrutínio, isso daí é bem tranquilo. Olha só, o voto é exercido pelo sufrágio dos direitos políticos, traduzindo o ato de escolher. É onde o cidadão vai escolher em quem ele vai votar. É por isso que o voto é o ato de poder escolher quem vai representar. E o escrutínio designa a maneira como o processo de votação se perfaz, ou seja, é a forma como se pratica o voto e seu procedimento, tá? Então, assim, o escrutínio está ligado aos procedimentos, enquanto o voto está ligado à escolha, ao poder de escolher. Bem tranquilinho também. E aí, aqui eu trago para vocês a igualdade eleitoral e o acesso ao poder, tá? Olha só, o princípio da lisura eleitoral busca garantir a igualdade de todos os candidatos perante a lei eleitoral. Ele decorre diretamente do princípio da moralidade, o que significa que as eleições devem estar livres de corrupção, tem que estar livre de fraude, de abuso de poder econômico. E aí eu trago para vocês algumas características desse princípio, tá? A lisura eleitoral, no caso, ela está vinculada ao corolário da moralidade, está vinculada também a tutela, a integridade e a ética nas eleições, busca assegurar a legitimidade política, coíbe o uso indevido dos meios de comunicação e garante que os candidatos terão tratamento isonômico que ocorrerão em igualdade de condições. Olha só, pessoal, por que essas questões devem ser obedecidas? Porque a gente sabe que existem muitos e muitos políticos que eles são detentores de poder econômico, inclusive os candidatos que já estão no cargo, por exemplo, vai concorrer à reeleição, um exemplo, né? Nós sabemos que ali ele tem um certo poder. E aí é por isso que a Justiça Eleitoral, ela traz esses princípios, essas situações para poder trazer a igualdade no processo eleitoral, ok? Vamos dar continuidade. E aqui eu vou falar sobre o direito eleitoral no Brasil, tá? Lembra que eu comentei com vocês sobre o direito privado e direito público? Pois é, olha só. O direito eleitoral é o ramo do direito público, cujo objeto são os institutos, as normas e os procedimentos que regulam o exercício do direito fundamental de sufrágio, com vistas à concretização da soberania popular, e a soberania aparecendo mais uma vez, a validação da ocupação de cargos políticos e a legitimação do exercício do poder estatal. Portanto, eu trago aí que o direito eleitoral é o ramo do direito público e temos os objetivos do direito eleitoral. Incumbe, olha só a função, incumbe ao direito eleitoral disciplinar a manifestação da soberania popular de escolha dos governantes com a definição de quem pode ser eleitor e o que é preciso para ser eleito, passando pela eleição até chegar à investidura dos governantes nos cargos para os quais eles foram eleitos, que ocorre por meio da diplomação, que vocês vão ver logo adiante. E aí eu trago para vocês também, não menos importante nessa temática, as fontes do direito eleitoral. Quais são essas fontes? Ó, a própria Constituição Federal, o Código Eleitoral, a
a lei das eleições, a lei orgânica dos partidos políticos, a lei das inelegibilidades e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. São fontes do direito eleitoral. E aí temos também as funções da Justiça Eleitoral, tá? A Justiça Eleitoral é um ramo especializado do Poder Judiciário, ou seja, ela é especialista em direito eleitoral. É responsável por organizar todas as etapas do processo eleitoral brasileiro, desde o alistamento dos eleitores até a diplomação dos candidatos. Olha só. E ainda, segundo a doutrina, a Justiça Eleitoral desempenha 4 funções. Porque, olha só, a função jurisdicional, que é a função de julgar, né, que é a função de dizer o direito dentro do caso concreto que é a ela submetido para apreciação. Ela também tem a função administrativa, né, obviamente que a função administrativa está presente dentro inclusive dentro de todos os ramos da justiça. A Justiça Eleitoral também vai ter função legislativa, normativa, quando ela vem trazer alguma resolução, no caso, para determinar alguma matéria eleitoral. E também a função consultiva, quando ela vai ser consultada para a emissão de pareceres sobre determinado caso. E aqui eu trago alguns princípios da Justiça Eleitoral para vocês. O princípio da lisura das eleições, o princípio do aproveitamento do voto, temos o princípio da celeridade, o princípio da anualidade eleitoral, temos o princípio da moralidade eleitoral e também o princípio da periodicidade da investidura das funções eleitorais, tá? Fazendo um resuminho para vocês, esse materialzinho está à disposição de vocês dentro do material, vocês podem fazer a leitura da definição. E aqui eu trago para vocês esses principais princípios, sendo que podem aparecer outros princípios além desses nos livros, nas doutrinas que os senhores irão consultar. E aqui são os principais princípios que eu trago para apresentar a vocês. Olha só. E aqui eu trago um pouquinho de processo eleitoral. Como que funciona o processo eleitoral? O processo, pessoal, o processo eleitoral é o conjunto de atos, procedimentos e relações jurídicas que vai desde o alistamento eleitoral, que é o primeiro passo, com o ingresso dos cidadãos no corpo de eleitores, até a fase da diplomação, que a diplomação é o momento em que os candidatos eleitos recebem da Justiça Eleitoral o diploma para posse no exercício do cargo. Vejamos, eu trouxe um gráficozinho para vocês, tá aí, ó. Primeiro, nós temos o alistamento eleitoral, né? Depois nós temos a convenção partidária, que é feita pelos partidos. Nessa convenção, eles vão definir quem serão os candidatos. Depois nós teremos o registro de candidatura, que será feito junto à Justiça Eleitoral. Depois teremos a propaganda eleitoral, lembrando que o termo técnico adequado dentro do direito é exatamente a propaganda eleitoral. Lembrando que não se confunde com a publicidade. Sabemos que propaganda ela está se referindo a questões de cunhos políticos, cunhos ideológicos, enquanto a publicidade está relacionada a questões de direito do consumidor. Portanto, tecnicamente falando, é por isso que a gente chama de propaganda eleitoral e publicidade, quando estamos falando de termos de publicidade enganosa, publicidade abusiva, lá do Código do Consumidor, tá? Só uma dicasinha para vocês saberem a diferença entre propaganda e publicidade, porque aqui sim disse o termo propaganda eleitoral, tá? E aí, depois da propaganda eleitoral, vem as eleições, e aí vai ver quem ganhou, né? A depender do cargo, vai ser o sistema majoritário ou o sistema proporcional, presidente, governador, prefeito, senador, sistema majoritário e proporcional aos demais cargos, prefeitos, vereadores e deputados. E após as eleições teremos a diplomação, e é nessa diplomação que o candidato que venceu a eleição receberá a posse para ele poder de fato entrar em exercício no cargo para o qual ele foi eleito. Combinado, pessoal? É isso aí.
Olha só, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essas nossas aulas. Estamos aqui na 6ª unidade, 6ª e última. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deixo aqui no AVA para vocês o meu contato, e-mail. Fiquem à disposição para me procurar sempre que tiverem necessidade. Um forte abraço, bons estudos e aproveitem porque esse curso é de extrema importância para a vida profissional de vocês. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.